Olá, eu me chamo João Vitor Glória. Eu sou membro da Igreja Batista de Campos Elíseos há 10 anos, eu e minha família, e hoje eu vou trazer um pouco do meu testemunho para você. Há 2 meses atrás eu perdi minha mãe com câncer, e nesse período de quando ela estava com câncer, cada dia que eu via ela na minha casa, eu via ela sofrendo, ela tinha um sofrimento muito grande por conta do câncer. Durante esse período de pandemia, nós procurávamos muito um hospital para ela, procurávamos um tratamento melhor para ela, um tratamento que pudesse agilizar mais, que pudesse acelerar o processo. Mas no final, que ela estava debilitada, que ela ficava ali, estava emagrecendo, que ela estava se sentindo muito mal, ela ficava o dia deitada na rede, sem poder quase fazer nada. E a gente, nesse período, nós juntamos nossas forças para buscar o Senhor mais e mais, para que nós pudéssemos, sei lá, de uma forma, de um jeito, buscar Ele para se fortalecer, porque sabíamos que algo poderia acontecer a qualquer hora, ela poderia morrer a qualquer hora. E nesse período a gente começou a buscar mais e mais Deus. Nós fizemos campanha na nossa casa, a gente juntou nossas fés para que a gente se fortalecesse, para quando viesse um dia mal, a gente suportasse isso com Jesus. Eu tenho para te dizer que Jesus é maravilhoso, que só Ele traz a paz, Ele traz algo diferente, que a gente suporta com Ele, que a gente pensa assim que a gente não vai suportar, mas quando a gente está com Deus, quando a gente está firme nele, quando a gente está firme na sua palavra, Ele é fiel, Ele é justo, Ele cumpre aquilo que Ele promete. 2 dias depois que a minha mãe morreu, eu vim para a Igreja Batista de Campos Elíseos, vim ajudar na transmissão das quartas-feiras do Poder. Eu estava aqui, estava bem com Deus, estava firmado nele, Ele me fortalecendo. E eu fui para casa naquele dia, mas eu estava bem, eu me sentia bem, não estava sentindo tanta falta dela porque Ele estava me fortalecendo. Mas nesse dia eu quis forçar, eu quis lembrar dela, não sei o que deu na minha cabeça, mas eu quis tentar fazer algo, sei lá, largar tudo, tentar esquecer as coisas, desistir de alguns ministérios que eu faço parte. Quis parar de fazer isso para levar minha vida normal, como de uma pessoa normal que trabalha, que consegue sua vida normal, mas sem Deus, sem exercer um ministério. Nessa mesma noite, quando eu pensei em desistir, eu senti um temor muito grande. Eu não sei que temor foi esse que eu senti, sei lá, eu fiquei com muito medo nessa hora. Até no momento que eu fui orar, e Deus mandou eu voltar, refazer tudo. Tinha acabado de sair de todos os grupos, e meu pai veio me perguntar por que eu tinha saído dos grupos, porque ele veio me questionar se eu tinha desistido de Deus, se eu não queria mais saber dele, se eu estava com raiva dele. Ele pensou que eu tinha, sei lá, largado Deus, tinha desistido e ter abandonado minha fé. Ele veio conversar comigo, na mesma hora chegou outro amigo deles. Eles vieram conversar comigo e começaram a me falar da história de Jó. Naquela mesma hora que eles começaram a falar comigo, eu senti que era o Espírito Santo de Deus que estava falando. Começaram a falar da história de Jó, como Jó sofreu, como Jó teve muitas aflições, mas ele não fazia nada em troca, porque Jó falou, receberemos o bem de Deus e por que não o mal. Então eu comecei a pensar, não só nesse dia, mas antes mesmo disso eu já estava lendo sobre a história de Jó, sobre as suas aflições, e que ele nunca abandonou Deus, que ele dizia, ainda que eu esteja sofrendo, eu ainda verei a face do meu Criador. E nesse mesmo momento eu comecei a pensar sobre isso, comecei a me basear sobre a história de Jó, e foi aí que Deus foi me fortalecendo mais e mais para que eu pudesse permanecer nele, para que Ele pudesse me sustentar nesse momento que foi tão difícil, foi tão doloroso de perder a nossa mãe. Por isso, eu venho te dizer para que você não perca a sua fé, não faça nada em troca com o Senhor, não peça, Senhor, cura Deus, que eu te sirvo, não faça isso, mas glorifique a Deus no bem, glorifique a Deus quando estiver mal, adore ao Senhor, porque Ele pode fortalecer você mais e mais, não faça nada em troca, apenas adore ao Senhor, louve ao Senhor, e mesmo
em mesmo às aflições, louve ao Senhor no dia do luto. Clame ao Senhor, porque Ele vai te fortalecer. Eu quero dizer para você isso, você que deve ter perdido algum familiar nessa época de pandemia. Muitos perderam pais e mães, avós, que queriam que Deus pudesse operar um milagre, queria que Deus pudesse trazer um milagre para dentro de casa. Mas eu quero te dizer, clame ao Senhor, continue buscando, não perca a sua fé, não perca a sua esperança no Senhor, mesmo a lutas, mesmo a tudo, continue a adorar o Senhor, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel e Ele pode transformar através da sua adoração. Por isso, eu deixo essa palavra para você que está desesperado e que não sabe o que fazer. Deus é fiel, Deus é bom. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou.